de falar boa noite, começa oficialmente. Esses dois queridos são amigos meus, recentes, mas eu tenho muito carinho por eles. É o Sérgio e a Maísa. A Maísa é uma professora que tem menos de 30 anos e passou um pouco de diretor em São Bernardo do Campo. Nossa. Tem uma responsabilidade do tamanho do mundo e um tamanho um pouco menor que o meu. A Gaia. É que você não sabe das últimas ainda. Você de conta, viu? E o Sérgio é professor da rede pública na Sérgio. Peraí, Foto desse a palestra povo toda. lindo, então, por favor, meu cameraman. Gente, tá uma arrumada no cabelo. Alguém tem um blush para emprestar? Tá lindo. Bem, então acho que a gente vai começar no começo, quando a gente vai fazer essa discussão, que é fazer alguma definição do que é, boa noite, o que é democracia e o que é ditadura, né? São regimes políticos e são regimes políticos de poder, né? E qual é a ideia de democracia que eu tenho aqui, a bandeira da democracia que me faz acreditar na democracia? É quando eu considero que a democracia é um regime político que vai se fundar nos princípios da soberania popular e da divisão equitativa de poder. O que quer dizer isso? Quer dizer que a base da democracia é a soberania popular, isto é, não tem um único comandante, mas você tem, na verdade, o povo como o grande comandante. E a divisão de poderes, a não concentração de poder. Essa é a ideia básica da democracia que eu trabalho, né? Então, precisa ser dividido o poder. Então, por exemplo, formalmente, nos poderes clássicos, a gente divide entre o legislativo, o judiciário e o executivo, né? Aí tem os complementos, Ministério Público, Tribunais de Contas, que são outras partes que vão fazer outro tipo de composição aí, né? E a ditadura, no conceito que é um governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com supremacia do poder executivo e em que se suprimem ou restringem os direitos individuais. Se a gente tivesse numa ditadura terrena, eu não estaria aqui na segunda-feira à noite falando com vocês, né? Coisas um pouco óbvias, né? Porque não se discute nada disso. Mas quando a gente fala disso aqui, a gente está falando de poder, né? Quando a gente fala de poder, acho que é importante a gente definir também o que é poder, né? Mas antes de defini-lo, eu queria trazer para vocês 3 perguntas que vocês devem guardar para se fazer em qualquer momento, em qualquer situação, porque a questão do poder não é uma questão só do poder macro. Quando a gente está falando de poder, a gente está falando também dos micropoderes, né? Eu gosto de citar um exemplo de uma vivência que eu tive. Certa vez, eu estava querendo alugar um apartamento ainda com a outra esposa, né? E aí a gente viu lá numa rua um prédio, putz, ali meio perto do trabalho, talvez seja bom, eu vi uma placa de aluga, assim, vamos lá ver o apartamento, vamos lá ver o apartamento. Só que eu estava trabalhando, ela também, e vamos, quem conseguir passar lá e dar uma olhada para ver se vale a pena, passa lá e tal. Então eu cheguei lá, né? Eram 6h20 da tarde, toquei o interfone, o porteiro atendeu, e aí ele perguntou, pois não, né? Eu não consegui ver a placa do apartamento que está para alugar, quer andar aqui, vamos andar e tal. Mas meu senhor, é até às 6 da tarde. Mas meu amigo, 6h20, faz só 20 minutos, não faz tanta diferença. São Paulo é difícil, uma cidade, as coisas são longe, né? Não é muito fácil voltar aqui para olhar, não dá para você quebrar um galho e tal, deixa o meu documento, não. 6 da tarde eu fui embora. Aí trabalhei, cheguei em casa mais tarde, quando cheguei em casa à noite, cheguei para minha esposa e falei, e aí? Ela falou, eu vi o apartamento, viu? Que hora você foi? Cheguei lá às 7h30 da noite. Eu falei, quer dizer, estou brincando com vocês para dizer que os micropoderes existem, ele tem algum poder. Ela entrou depois de mim, depois das 6 da tarde. Né? Mas assim, a gente tem micropoderes. Então, quando eu estou falando dessas 3 perguntas, claro que eu estou falando em termos mais macros, mas também a gente sabe que dentro, por exemplo, do campo da escola tem muito poder, né? Tem poder legítimo, né? Inclusive. Né? Então a gente tem que sempre ter essas 3 questões fundamentais sobre o poder. Quem que deve exercê-lo,
qual a finalidade de exercer esse poder e quem exerce o poder de fato, né? Porque muitas vezes aparece uma coisa que não é, né? Recentemente eu acabei de assistir a gente gosta muito de usar a expressão como a rainha da Inglaterra, né? A rainha da Inglaterra virou uma figura decorativa quase, né? Que na verdade não exerce o poder de fato. Claro que tem umas formalidades lá, que o primeiro-ministro, quando eleito, vai lá beijar a mão dela e tal, mas de fato a gente sabe que não é ela que vai decidir as coisas. Então tem essa expressão de falar da rainha da Inglaterra. E recentemente eu assisti no Netflix o último dos Czares, acho que esse é o nome do Netflix, você assistiu também, né, que conta a história da queda dos Romanov na Rússia, depois de 300 anos de império, né? Os caras são 300 anos de império, dominando a Rússia, e mostra todos os erros que ele cometeu para perder aquilo, inclusive não abrindo mão de nenhum poder. Enquanto isso, na Inglaterra, a monarquia abriu mão do poder e entregou o poder legislativo e tal. Então, como que isso aparece na história também para a gente fazer, né? Então, essas três perguntas eu acho que são sempre importantes da gente ter e fazer, né? Mas, se a gente pegar uma perspectiva social e política, qual que é a definição de poder, né? Poder é uma relação jurídica, né? Os grandes juristas vão falar isso, entre pessoas pela qual uma tem o direito de mandar e a outra o dever de obedecer. E aí a gente tem que fazer uma distinção disso do que é dominação, né? O poder da dominação, porque na dominação não é uma relação jurídica, quem domina não tem o direito de mandar e quem é dominado não tem o dever de obedecer, né? A dominação costuma apoiar-se, né, na riqueza ou nas armas, né? Então, por exemplo, a gente pode citar uma coisa aqui, né? Quantas de vocês estão de jeans aí hoje? Né? Dominação cultural através da riqueza. A Bel está de jeans, eu não estou, porque é proibido de jeans lá. Tem a formalidade. Tem isso. Não é bem bermuda nem isso, né? Só de sexta-feira que pode. De sexta pode. Sexta pode. Então É muito interessante, né? É muito interessante, sim, porque muita coisa, né? Mas por que eu estou brincando com a história do jeans? Porque esse é uma questão de dominação. Vocês viram o filme Coringa? Alguém assistiu o filme Coringa aqui? Ele entrou, parece que em 75% dos cinemas brasileiros, né? Então é uma dominação econômica. Na verdade, quero distinguir de vocês. A gente não tem obrigação, mas a gente acaba sendo dominado culturalmente, ou então pela força das armas, né? Uma outra coisa importante da gente entender da relação do poder e do Estado também é que a gente faz um acordo, né? Como cidadão, a gente acaba fazendo um acordo com o Estado como instituição geral, de onde todos nós pertencemos, que é essa relação, que é um pacto sobre o poder, né? A gente delega o poder para o Estado, né? Que é o Estado tem o poder do uso da força, né? Então a gente cria a polícia e a gente paga os impostos para ter a polícia, e a autoridade do Estado nos traz proteção com isso. Obviamente eu não vou entrar, estou falando teoricamente, né? Genocídio da população. Da população PPP, né? Preta, periférica e pobre. O sistema capitalista, a Bel citou a escola de governo, a escola de governo foi criada por um professor que é um jurista, um professor emérito lá do Largo de São Francisco, da USP, chamado professor Fábio Conder Comparato. O professor Fábio Conder Comparato escreveu um livro que eu recomendo, chamado A Civilização Capitalista. O professor Fábio não trabalha mais com a ideia, na concepção dele, de que o capitalismo é só um regime socioeconômico. Ele acha que o capitalismo, na verdade, virou uma civilização que tomou conta do mundo todo de uma forma
E se a gente observar na história da humanidade, as civilizações têm começo, meio e fim. E a gente vai ter que pensar para onde que a gente vai querer ir quando a gente tiver que superar essa civilização. Né? Porque ela molda a mentalidade de todas as pessoas. Né? Então, dentro dessa estrutura de poder, dentro de uma estrutura de poder capitalista, a gente tem um poder que é oficial e um poder que é não oficial. Então, o que quer dizer? O que eu estou falando para vocês? Estou falando para vocês que, apesar de a gente ter os poderes divididos entre o legislativo, o judiciário e o executivo, quem manda é o poder econômico. E se a gente for ver na história do mundo, a gente vai observar isso. Né? Tanto que interesses econômicos falam mais alto do que o voto nas urnas. Né? A gente tem exemplos recentes de várias situações, não só no Brasil, mas no mundo, para a gente justificar essa ideia. Né? Por que eu estou falando isso? Porque daí a gente chega a um outro ponto, né, que a gente começou a falar, nosso foco aqui hoje seria a ditadura militar. Né? O mesmo professor Fábio Conder Comparato, ele fala que não, eu acho que tem que fazer uma correção. A ditadura no Brasil não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura empresarial militar. E por que ele fala isso? Porque os empresários se envolveram diretamente e financiaram todo o golpe de 1964. A Fiesp participou ativamente desse golpe. Né? Tanto que, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o AI-5, alguns artigos do AI-5. O AI-5 foi escrito pelo Conselho de Segurança da ditadura, que eram 24 homens, obviamente, porque o poder conservador não admite mulheres, né? Vocês sabem disso melhor do que eu, né? E dos 24 homens, tinham alguns empresários dentro do Conselho de Segurança, por exemplo, o Magalhães Pinto, que era um banqueiro, que foi um dos que patrocinou o golpe de 64. Né? Então, assim, estou falando como é que se dá na prática o que nós estávamos falando anteriormente sobre a ditadura. Tá? E uma outra coisa importante quando a gente fala de poder, a tendência do poder, quem tem poder, é sempre de concentrá-lo e ampliá-lo. Né? Então, assim, você está falando do capitalismo, então vamos falar lá do comunismo do Stalin. Stalin, o que ele fez? Ele foi concentrando poder, a ponto de não ter nenhuma relação de intimidade com ninguém. Né? Não sei se vocês conhecem um pouco a história, mas ele morreu no escritório dele lá e ficou horas sem ninguém saber que ele tinha morrido, porque as pessoas tinham medo de bater na porta dele, porque ele era tanto poder que ele tinha. Né? Porque quando você tem muito poder, você cria intimidação, você não cria intimidade. Intimidade não se conjuga com poder. Né? Se a gente tivesse aqui agora e entrasse qualquer figura, mesmo não do poder político, podia ser, sei lá, quem é um grande popstar ainda? Mick Jagger. Se entrar o Mick Jagger aqui, né? Quem gosta dos Rolling Stones, fala, nossa, Mick Jagger. Você vai ficar tenso, um pouco eufórico, né? Com o Mick Jagger, né? Nossa, ele respira, acho que é o mesmo ar que eu nessa sala, né? Então, assim, mas fica difícil estabelecer intimidade, porque tem o poder aqui da figura, do nome, do que ele representa, do que ele foi, né? Isso, então, é uma coisa que a gente precisa entender sempre, que o poder, ele sempre, naturalmente, quem tem poder vai querer ampliá-lo. Então, por isso que a gente precisa de controle de poder. Por isso que numa Constituição é muito clara quando ela fala do controle do poder, inclusive do poder do povo soberano. Né? O que quer dizer com isso? Que o povo soberano não pode decidir coisas como as cláusulas pétreas que estão na Constituição, as coisas são imutáveis. Então, por exemplo, a questão do Brasil ter pena de morte, não, pela lógica da Constituição de 88, isso já foi superado, não estamos debatendo mais isso. Ter pena de morte no Brasil, porque a gente teve pena de morte no Brasil. Vamos lembrar, né, os escravos que eram mortos em praça pública, vamos lembrar dos Tiradentes, né? A gente lembrar da história. Né?
Então, assim, isso, por exemplo, assinou convenções internacionais que não aceitam a pena de morte. Então, isso não está em discussão. Então, o povo, mesmo sendo soberano, ele tem controle. Isto é, ele não deve mexer em coisas que são anticivilizatórias. Porque, na verdade, a gente está tentando fazer uma luta contra a barbárie, né? O ser humano é um ser bárbaro, né? Nos dois sentidos que a gente pode imaginar, positivo e negativo, né? O bárbaro, né? Nossa, aquela situação é bárbara, maravilhoso. Ou o bárbaro aloprado de que vai, né? A gente é cruel, né? O ser humano guarda crueldades enormes na história da humanidade. Então a gente precisa sempre da vida política, não basta a gente formar eticamente governantes. Isso é insuficiente, né? Como diz vários grandes educadores, entre eles a Sônia Donato, que é uma querida educadora que a gente teve a honra de trabalhar, uma querida, que fala assim, a educação não vai transformar o mundo, mas também o mundo não vai ser transformado sem a educação, né? Isto é, tem uma relação direta e automática. Então, assim, sempre, para que não haja abuso de poder, a gente precisa criar os pesos, os sistemas objetivos de controle externos, exteriores, ao detentor do poder. Isso é fundamental, né? Tá? Estou dando esse panorama para a gente chegar na ditadura, né? Aí, assim, alguns pontos para a gente refletir da história brasileira, né? Isso aqui, né, foi cheio. Vale muito a pena ler, apesar do querido G7 Souza achar que não vale tanto a pena, mas eu continuo achando que vale muito a pena ler o pai de Chico Buarque, o senhor Sérgio Buarque de Holanda, né? No seu mais famoso livro. Tem um querido professor que a Bel conhece, o Silvio de Almeida, que ele fala que todo negro sabe o dia em que ele descobriu que ele era negro, que foi o primeiro dia que ele sofreu a discriminação racial, né? E acho que ela pode talvez lembrar desse dia, ou outros aqui talvez que alguma coisa de discriminação, porque a gente não tem a noção do que é isso, né? É bastante complexo isso, né? Por exemplo, vejam só, nós estamos aqui no nível superior e a gente não tem uma proporção aqui de negros e brancos e índios nessa sala, né? Tudo bem que tem muita gente que tem sangue misturado de índios, negros e tal, né? A gente não tem a proporção da sociedade. Isso é um rabo lá da escravidão, que está até hoje aqui, né? Em 1888 são quase 150 anos, 120, mais 18, 138 anos, né? Mas está aqui hoje, isso está presente hoje, está presente na como a polícia trata um branco e como ela trata um negro. Então, né? Outra coisa é o seguinte, a gente teve no Brasil reiterados golpes de Estado ou situações políticas indissolúveis que passaram não por um momento de transformação da sociedade, mas sim um momento de conciliação. Então, a República foi isso. Existe um relato sobre a proclamação da República do Brasil que fala que o povo assistiu estarrecido a monarquia cair, como se estivesse na arquibancada, pelos militares. O grande, né, o proclamador da República, lá, o Deodoro da Fonseca, disse que nem republicano ele era monarquista. Na verdade, ele tinha uma briga com o chefe da segurança do Dom Pedro II. Por isso que ele entrou na parada, né? E a gente se chama república, mas até hoje a gente tem um déficit enorme em termos republicanos, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas então a gente teve isso. E tem reiterados momentos da história que são golpes de Estado. Por exemplo, a saída da ditadura empresarial militar em 85 foi uma conciliação. O que eu estou chamando de conciliação? É um acordo dentro da elite para sair daquilo. Tanto que o movimento das diretas, do qual eu participei diretamente, o movimento das diretas já foi lindo, foi maravilhoso, e eu chorei no dia que teve a votação e que não aprovou a eleição para presidente da República.
Por quê? Porque teve uma conciliação. Então fez um acordo, teve um colégio eleitoral, aí teve um racha no governo, o Sarney pulou para o outro lado, contra o Maluf, apoiou o Tancredo, fizeram um acordo e conciliou. Então a gente, na verdade, tem um truncamento do desenvolvimento democrático do país por conta dessas coisas, né? Falar do Brasil, da história brasileira, política brasileira, não dá para deixar de falar do Getúlio Vargas, né? A gente não tem nenhuma avenida Getúlio Vargas na cidade de São Paulo, né? Porque a gente tem raiva de Getúlio Vargas em São Paulo, né? Eu lembro do meu avô, que odiava o Getúlio, né? Porque ele era comerciante e as leis trabalhistas têm que pagar férias para os funcionários, tem que pagar férias de semana, de descanso, né? Então eu odiava o Getúlio. E ele, o Getúlio lá, vocês lembram da história, não vou passar por ela, só vou citar, que ele deu lá um golpe para chegar ao poder, né? Lá na década lá de 30. Num momento que a gente precisa entender também um momento mundial, em que vários líderes autoritários ganharam poder no mundo, né? Mas o Getúlio Vargas, ao mesmo tempo, ele era, falaram, a mãe dos pobres, né? Não, o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Porque ele foi capaz de construir dois partidos, um partido mais elitista e um partido trabalhista, e tentar deixar os dois na mão dele. Ele era um político habilidosíssimo, ele era filho de um militar que lutou na Guerra do Paraguai, né? É muito interessante essas histórias. E ele acertou o Brasil, né? Algumas coisas do desenvolvimento. Então, por exemplo, o voto feminino universal, não sei se as mulheres não votavam até 1932, não tem nem 100 anos, né? Então, o voto feminino universal no Brasil é a partir do Getúlio, né? Uma outra coisa importante da gente é que depois ele volta ao poder, depois de sair da ditadura, né? Depois ele vai para a eleição e ele ganha a eleição, né? E aí tentam dar várias vezes o golpe nele e ele se suicida e ele atrasa o grande golpe durante 10 anos no Brasil, né? Estou contando alguns fatos da história que talvez vocês sejam já carecas de saber, mas só para a gente situar um pouco essa instabilidade política que a gente vive no Brasil até hoje, infelizmente. O sucessor do Getúlio, no primeiro mandato, né, quando ele deixa o governo, o Gaspar Dutra, se você vê economicamente o Brasil naquele momento, o Brasil foi super bem. Ele teve um governo comparado, dizem que ele era um cara muito fraco, né? Mas era um cara que tinha lutado contra a intentona comunista, era um cara que era um militar, né? Mais um militar. Eu até brinquei aqui, coloquei, como militar ele nadou em céus de brigadeiro, né? Como se usa essa expressão. E aí, assim, na sequência vem quem? Vem o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, a gente acha que, nossa, a imagem que a gente tem do governo dele é um governo bom, tudo tranquilo, modernizante do país, foi tudo isso. Mas tentou, se segurou no poder, tentou, várias vezes tentaram derrubar ele do poder. Então a gente tem essa história no Brasil de pouca afeição à democracia, até no governo do JK. E o JK, ele muda a capital para Brasília, porque ele fez essa promessa na campanha, porque era uma forma de desenvolver o país para o interior, né? Ele promete isso na campanha. Quando ele ganha a eleição, ele tem que cumprir, né? Então tem que levar de avião tijolo lá para Brasília, para construir Brasília, né? Aí falaram, Juscelino para derrubar, corrupto, roubou, nananã. Aí depois, passados anos, cadê a fortuna do Juscelino? Não tem. Então, assim, só para a gente entender como é que se dão essas coisas. E aí, assim, em São Paulo tinha um político muito habilidoso, muito populista, que era o Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros, ele teve uma carreira meteórica, né? Ele foi vereador na cidade de São Paulo. O Jânio Quadros era professor do Colégio Dante Alighieri. Ah, professor de português, um excelente professor de português. Sabia,
Tem livros, tem uma coleção de gramática do Jânio Quadros, inclusive. A gente tinha em casa essa coleção. Não sei se temos ainda, precisa olhar lá na chácara se está lá isso. Mas ele era um cara muito bom, que conseguia fazer fatos políticos o tempo inteiro, né? E aí quando ele chegou ao poder, né, virou prefeito, virou governador, virou presidente, foi pá, 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 pá. O gênio da vassourinha? Varre, vassourinha. Ele veio varrer a corrupção do Juscelino. A vassourinha era o símbolo dele. E nem foi corrupto. E nem foi, no final, corrupto do Juscelino. Ele foi provado até há pouco tempo, né? Isso, E o Jânio tentou dar um golpe no Congresso, fechar o Congresso, porque, gente, tem uma coisa que é importante, porque a gente vai falar de Jânio e vamos falar de Jango, que é o Jango Goulart. É muito importante que a gente entenda uma coisa, não sei se vocês têm essa informação ou não, mas nesta época se votava para vice-presidente. O João Goulart foi eleito vice-presidente do Juscelino também. Mas aí eram vários vices? Não. Tinha candidatos a vice. Você votava para presidente e votava para vice-presidente. Não era chapa. Não era chapa. Tanto que o Jânio era da UDN e o João Goulart, era do PTB. Agora que eu estou entendendo como esses dois se uniram, mas... Sim, não tinha chapa. Mas era o vice-presidente. E olha, às vezes eu acho que a gente devia voltar de novo para vice, porque tem tanto vice, né, que chega ao poder no Brasil. Talvez seja melhor a gente votar diretamente. Voltar a votar, né? Mas então, eu falo isso por quê? Porque a gente está falando de poder e de legitimidade do poder, ele tinha legitimidade do voto na urna, o João Goulart. Não era que ele era da chapa como o Temer era da Dilma, né? Ele tinha a legitimidade do poder pelo voto, né? E só para contar essa história, que eu acho que vale a pena, né? Esse momento da história brasileira, quando o Jânio tenta dar o golpe, tenta jogar, ele queria que na verdade o Congresso votasse, desse poder para ele, então ele joga com uma história que queria renunciar. Ele faz isso exatamente quando o João Goulart está em viagem oficial para a China. A China é longe, gente. Eu fui para a China 2 vezes. Alguém já foi para a China? Não. É longe. Hoje em dia é longe para burro. Você leva 28 horas de voo, né? Não tem voo direto, tem que parar em algum lugar e continuar voando. É longe. Você imagina em 1961 como era longe a China. E aí, assim, a notícia que chega para o João Goulart é o seguinte: você vai chegar aqui, você não vai assumir, os militares não vão deixar você assumir. E o que faz o Jango, espertamente, politicamente? Ele era filhote do Getúlio, tinha muita habilidade política. Ele volta da China, passando pelos Estados Unidos já para ser recebido como presidente do Brasil, passa pela Argentina e passa pelo Uruguai. No aeroporto do Uruguai, ele tem um encontro. Com quem? Com o senhor Tancredo Neves, o avô Laércio. Tinha sido ministro do Getúlio. E o Tancredo vai lá falar para ele o seguinte: Jango, é o seguinte, tem uma proposta para te fazer. Os militares não vão deixar você assumir o poder no Brasil. Mas a gente pode fazer o seguinte: a gente vai transformar o Brasil num parlamentarismo. Você vai continuar sendo presidente, como a rainha da Inglaterra, isto é, sem poder, e vai ter o primeiro-ministro que vai fazer o governo. O Jango olhou, pensou, falou: tá bem, eu topo, mas desde uma condição: se a gente faça um plebiscito para o povo decidir se o Brasil é parlamentarista ou presidencialista. E aí ele voltou para o Brasil virou parlamentarista. O primeiro-ministro foi Tancredo Neves. Um ano e pouco depois, em janeiro de 63, tem um plebiscito. E a população devolve o poder para o João Goulart, para o Jango. Não sei se vocês sabem dessa parte da história, né? O Brasil foi parlamentarista. E o plebiscito foi massacrante, 85% dos votos pelo presidencialismo. O que, por um lado, se a gente pensar, traz uma ideia um pouco de salvador da pátria, né? Porque o presidente vira sempre esse super-herói que a gente imagina que vai chegar e vai resolver tudo. A gente estava conversando antes do cafezinho sobre os limites do
dentro de uma estrutura de uma máquina pública. É muito mais complexo do que a gente, quando está de fora olhando, acha que é, né? Bem, em suma, e aí a gente chega em, quando o Jango retoma o poder nas mãos dele, ele começa a fazer algumas medidas. São medidas que, se tivessem sido estabelecidas naquele momento, eu tenho certeza absoluta que o Brasil não teria a desigualdade que tem hoje. Porque falava do quê? Reforma urbana, reforma agrária, isto é, da casa para as pessoas, da terra para as pessoas. O Xixo está defendendo reforma agrária, ele deve ser comunista. Gente, reforma agrária, vocês sabem quem é o rei da reforma agrária no mundo? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma reforma agrária para o oeste e deu terra para todos. Por isso que os negros americanos ascenderam socialmente, o que não aconteceu aqui no Brasil. O Joaquim Nabuco, aquele grande pernambucano, ele falava que quando abolir a escravidão no Brasil, é preciso abolir a escravidão e acabar com o latifúndio. O Brasil aboliu a escravidão e manteve o latifúndio, porque era para acabar com as grandes propriedades de terra e distribuir terra para a população que estava para começar a sobreviver por conta própria. Então você não teve isso, né? Então, assim, o Jango queria fazer reforma agrária. Vocês sabem que os Estados Unidos obrigou o Japão a fazer reforma agrária depois na reconstrução japonesa? Sabe quem fez isso na Itália também? Então a gente tem, às vezes, distorções, porque o achismo fala que reforma agrária, nossa, propriedade da terra, é comunista. Não, não é. É liberal. A gente pode pensar que é o contrário. É liberal porque dá poder, dá direito para a pessoa poder se desenvolver sozinha e crescer, né? Mas isso, o Brasil tem essa dívida também até hoje, né? E aí a gente tem que fazer uma crítica, inclusive, para o campo progressista de centro-esquerda que esteve no poder do Brasil, que não fizeram devidamente a reforma agrária até hoje. Tiveram essa oportunidade, mas resolveram não mexer nisso, né? Bem, e aí a gente chega na ditadura militar. A ditadura militar, isso é uma coisa importante que a gente entender, é que ela não foi dura no primeiro momento, já. Teve gente já perseguida já em abril de 64, mas ela foi se endurecendo, foi se restringindo. E aí a gente chegou a esse Conselho de Segurança Nacional, que era composto por aqueles 24 homens que no dia 13 de dezembro de 1968, portanto, há 51 anos atrás, fizeram o ato institucional número 5. O ato institucional, o que era? Era uma determinação, uma figura jurídica de determinação do que pode e do que não pode. Eu queria mostrar alguns artigos do AI-5 para vocês, só para a gente entender, quando a gente fala de ditadura, do que a gente está falando. Tem um preâmbulo, é grande, eu vou só provocar vocês para que depois vocês leiam inteiro o ato institucional, que acho que vale a pena, né? Porque a justificativa, inclusive, é democrática, eles falam, para manter a democracia. Lembre que a gente vivia a Guerra Fria no mundo, Estados Unidos versus a União Soviética, né? Então esse embate estava posto e morria-se de medo e acusavam o Jango de ser comunista. O Jango, ele era fazendeiro, gente. Ele não era comunista, ele era fazendeiro. Ele era um liberal, era um cara muito longe de ser uma pessoa com qualquer vínculo socialista ou comunista, né? Importante que ele era um trabalhista, um cara liberal. Artigo 2º do ato institucional número 5. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Lembra da definição de ditadura que eu coloquei aqui no começo? A definição de ditadura fala sobre poder concentrado no executivo, né? Artigo 3º. O presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Então, sem limitação prevista na Constituição, isto é,
Eu sou o rei, eu faço a lei. Né? Artigo 4º. No interesse de preservar a revolução, está se referindo ao golpe de 64. Chamou de revolução. Esse é um de revolução. O presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, que é esse dos 24 e que estão assinando esse documento, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Então, quem é amigo do rei tem tudo, quem não é amigo... Desculpe, mas Ato 5º, a suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em 1. Cessação de privilégio de fórum por prerrogativa de função. Isto é, se você tem um alto cargo, não vale nada, você não tem nenhum fórum privilegiado. 2. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. 3. Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Isto é, se nós estivéssemos sobre o AI-5, a gente estaria em casa assistindo a novela agora e não falando de política aqui. 4. Aplicação, quando necessário, das seguintes medidas de segurança. A. Liberdade vigiada. Se eu fosse o ditador, liberdade vigiada para você. Te conhecendo como eu te conheço. Proibição de frequentar determinados lugares. Você não tem direito de ir e vir, para onde você quiser. 3. Domicílio determinado. E assim vai, né, o ato. Só para vocês verem que esse é o momento em que a ditadura brasileira deu uma super endurecida. Né? Artigo 10º. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Habeas corpus é um instrumento fundamental de qualquer democracia, porque a chance de você se defender, porque se você está sendo atacado injustamente, você pode se defender em liberdade. Então perde essa prerrogativa. Né? Artigo 11º. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Isto é, não tenho culpa nenhuma do que a gente vai fazer. Não vai ter ninguém que vai me julgar sobre isso. Então vocês vejam que não existe legislativo e não existe judiciário. Existe uma figura só que comanda o país. Esse é o tão propalado ato institucional número 5. Recomendo que vocês leiam ele inteiro para entender mais. Ao mesmo tempo, né, aí a gente tem que falar voltar à questão da legitimidade do poder político. Então, assim, só para a gente reforçar essa ideia, legítimo é o poder que os subordinados consideram justo e necessário em certa conjuntura temporal ou momento histórico. Tem gente que acredita que nem teve ditadura no Brasil hoje, né? Não é tão difícil de encontrar, né? Eu tenho na minha família, né? Por exemplo, gente que acha, não, mas não tinha nada, só quem andava fora do risco. Não, porque se você tinha sua vidinha e não participava de nada e não fazia nada, você era pouco afetado. Apesar de que eu conheço um caso de uma pessoa que foi presa porque ela fez um grifo num documento com caneta vermelha. Então, se fez com caneta vermelha, deve ser comunista, portanto, leva para ser interrogado. Então, o grau de loucura vai a esse ponto. O problema das ditaduras, eu tive a oportunidade de, em 2011, lembra da Primavera Árabe, aqui de 2011? Eu estava no Egito quando explodiu a Primavera Árabe. E quando explodiu aquele povo na Praça Tahrir, né? E assim, eu senti a ditadura lá, tanto que eu estava lá com meu irmão, e 2 dias antes do fim do nosso tempo lá no Egito, o meu irmão virou para mim e falou, já deu, né? Estava bom se ele fosse embora hoje à noite, né? Porque tinha uma tensão fenomenal. Lembra de eu contar isso? Tinha uma tensão fenomenal, tanto que assim, você atravessar a rua era um desespero. Você ia num lugar, o problema da ditadura é que o cara que recebe o mínimo de poder, como por
entrar aqui, eu vivi isso lá no Egito. Furava o poder. Não, ele tem um poderzinho ali. Ele era o guarda de uma... Tem umas pirâmides no Egito que são a 40, 50 quilômetros das grandes pirâmides, né? E aí é um lugar mais ermo, assim, não tem tanto turista nem nada, mas eu fui lá. Quando chegou lá, tinha um guarda na entrada que ele cobrou para entrar para o bolso dele. Porque é a corrupção, os pequenos poderes, entendeu? Então, você perde completamente o controle. Quem tem um pouquinho de poder vai usar esse poder para ter mais poder. E assim, para a gente definir... Oi? Não. Para a gente definir só o que é o poder legítimo, o poder legítimo, ele se funda em 3 conceitos fundamentais, que é o conceito da república, que é a supremacia do bem comum do povo sobre o interesse particular de pessoas ou grupos. Vamos entender isso, que isso é bem importante. O nome do nosso país nós chamamos República Federativa do Brasil. De república a gente não tem quase nada, porque sempre são os interesses de grupos ou privados sobre o interesse coletivo. Claro que eu estou falando de forma geral. Claro que a gente tem disputas sobre isso, as coisas têm disputas, né? Mas se a gente bobear, né, o que a gente está vendo agora, né, esse processo de entrega da Amazônia, de entrar lá, né, vamos desenvolver, vamos derrubar a floresta, vamos criar gado, vamos plantar, vamos tirar o minério, dane-se índio, dane-se, né? Esse discurso vai nessa direção. É o interesse privado, o interesse de grupos particulares sobre o interesse geral do país, né? Então, um princípio fundamental de um legítimo poder político é o valor republicano. O segundo é a democracia, isto é, a soberania popular, né? Poder supremo pertence ao povo e não a um grupo ou a uma pessoa. E o terceiro é o Estado de Direito, controle permanente do poder, inclusive do poder soberano, segundo regras jurídicas previamente aprovadas. Isso é um Estado de Direito. Mas aí, assim, ó, se a gente for olhar o primeiro artigo da Constituição brasileira, da Constituição de 88, está lá dito, ó, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, olha só, a Constituição está falando, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. Esse papo na eleição, que vamos separar o Nordeste, isso é anticonstitucional. Hoje a gente faz outra Constituição. Não tem acordo. Está na Constituição, está na segunda linha do primeiro artigo da Constituição. Constitui-se em Estado democrático de direito. Vejam só. A gente falou bastante aqui no começo sobre a escravidão. A escravidão era legal. Então, o Estado de Direito só vale se for Estado democrático de direito. Por isso que aqueles 3 princípios que eu coloquei para o poder legítimo anteriormente, a gente fala de república, de democracia e de Estado de Direito. Mas é porque a democracia já está posta como... E são os 3 juntos, indissolúveis. Tá? E tem como fundamentos a soberania. Então, presidente que bate continência para a bandeira de outro país, me parece que ofende um pouco a soberania. A cidadania, o governo que liquida com todos os mecanismos de participação, como os conselhos, me parece que ele está ofendendo a Constituição. A dignidade da pessoa humana. A gente está vendo o índice de Gini. Vocês sabem o que é o índice de Gini? É o índice de desenvolvimento humano. O Brasil, em 2 anos, piorou muito. Isto é, ficou mais desigual. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A gente tem assistido, na verdade, a venda de que o que está acontecendo no Chile, por exemplo. Vocês observaram o Chile, que teve já 11 mortos no Chile. Por que eles estão nessa, de repente, a tarifa do metrô subiu e acendeu um fósforo que está uma pau lá em Santiago? 11 mortos, gente, não é pouco.
O que estão falando é por conta da reforma da Previdência, que criou uma miséria fenomenal nas pessoas que se aposentam. Então esse era o estopim. E nós estamos copiando qual modelo para fazer a nossa reforma? O do Chile. Estou falando só para vocês, só para a gente entender como é que as coisas vão se configurando, né? E a outra coisa, o pluralismo político. Pluralismo político significa pluralismo político. Você tem que ter voz e debate e vez para várias ideologias. Porém, tem uma coisa, uma regra básica da democracia que eu não sei se vocês sabem, porque muita gente fala, não, a democracia não, se é democrático a pessoa pode falar e fazer o que quiser. Não. A democracia tem obrigação de restringir, de censurar tudo o que ameaça a democracia. Isso é fundamental, gente, porque senão a democracia fica frágil. Então, se tem alguém que na eleição, digamos que ele fale que na ditadura, digamos que num país qualquer do mundo tem algum presidente que foi candidato que falasse isso, a ditadura era muito melhor do que a democracia, então se eu for eleito eu vou fazer coisas assim dessa forma. Não poderia ser candidato, porque ele está atacando esse princípio fundamental, democrático, né? E aí, assim, para terminar esse primeiro artigo da Constituição de 88, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, no parágrafo único do primeiro artigo, está dito que todo o poder emana do povo, o soberano é o povo. Se a gente tivesse seguido estrito sensu essa ideia, por exemplo, no momento de instabilidade do governo Dilma, a gente, assim, aí tem lei complementar que na verdade puxou o poder para a mão de quem não devia, mas que é do Congresso Nacional, isso na minha opinião. Eu disse para vocês que eu não ia ser neutro aqui, né? E não estou sendo, eu estou falando das coisas que eu acredito. O poder se emana do povo. Se você coloca um presidente lá, só o mesmo povo tem o direito de tirá-lo do poder. Até porque, na sequência desse parágrafo único do primeiro artigo, está falando que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Diretamente é plebiscito, é referendo, é recall. Você sabe o que é a figura do recall? Recall do carro, vocês sabem, né? Quando chama a Nissan, a Renault, a Volkswagen, está chamando os donos do carro tal e tal para voltar à concessionária porque tem um problema no freio, pode ligar, um acidente, recall. Isto é, um retorno e volta para lá. O que acontece? Recall é uma figura jurídica que existe, que foi tentado colocado na Constituição de 88 que não foi colocado, que tem em 10 estados dos Estados Unidos. Todo mundo lembra quem é o Arnold Schwarzenegger, né? O grande ator. Lembra que ele foi governador da Califórnia. Ele foi eleito depois de ter tido um recall na Califórnia que derrubou o governador. A população deselegeu quem tinha elegido. Então, se a gente tivesse esse mecanismo no Brasil, a gente teria tido um processo mais democrático e mais estável. A população voltaria às urnas e diria se a Dilma fica ou não fica. Por exemplo, não um Congresso, numa manobra política que fez aquela jogada. Bem, tudo isso, meus caros e minhas caras, porque acho que, na verdade, a gente tem essa ideia que a democracia hoje é uma utopia, que é uma pergunta que eu queria deixar para vocês. Será que a democracia é uma utopia? Será que a democracia a gente tem diferentes definições do que é a democracia. Tem gente que acha que a democracia é só o direito do voto e o direito de ir e vir. Só. Tem gente que acha que a democracia, não tem democracia, por exemplo, com esse nível de desigualdade de um país. É impossível ter uma democracia plena com nível de desigualdade.
a mesma noção de uma pessoa que esteja estudando, né, uma pós-graduação e possa ter possibilidades. Então, isso é um enfrentamento que precisa ser feito. Tem um pesquisador francês chamado Jacques Rancière, que ele tem um livro chamado Ódio à Democracia, e que ele fala uma coisa que, assim, democracia boa, ele cita isso no livro dele, é aquela que não ameaça os meus interesses. Então, quando a democracia vai indo muito bem, até quando começa vou ter que pagar imposto sobre grande fortuna, porque sabe que a gente não tem imposto sobre grande fortuna no Brasil, apesar de estar na Constituição, isso nunca foi regulamentado. E grande fortuna não é o que a classe média nossa pensa que é grande fortuna. Estou falando de grande fortuna, não estou falando de quem tem 10 milhões, nem de quem tem 20 milhões, estou falando de quem tem grande fortuna, que é gente que tem 100 milhões, 200 milhões. Esses pagariam imposto pesado, como é em qualquer país desenvolvido. Isso não foi regulamentado até hoje, depois de 31 anos de Constituição promulgada. Por que será? Isso é complicado. Você está mexendo na Previdência, que também está na Constituição. Então, quer dizer, vocês vejam que no sistema capitalista, quem manda é o econômico. É importante que a gente saiba disso. Que mais coisas aqui? A gente poderia falar de democracia representativa e democracia participativa, que precisa ser composta dessas duas pernas. A gente tem uma democracia muito limitada, ela ficou muito privatizada de grupos, né? E a gente tinha no Brasil, na minha opinião, uma democracia de baixa intensidade. E hoje a gente nem tem mais uma democracia de baixa intensidade. A gente vive, na minha opinião, num estado de exceção. Por que eu falo isso? Porque a gente já tem censura. Tem censura de exposição, tem censura de peças de teatro, tem censura de livros. Então, não é livre, como era até há pouco tempo atrás. Então é importante que a gente entenda essa diferença. Né? Ainda estamos podendo falar essas coisas. Espero que a gente volte a ter toda a liberdade que a gente tinha. Né? E aí, assim, gente, e aí para terminar, estou sendo bem preciso, cara. Democracia, para pensar se a democracia é uma utopia, eu trouxe uma frase do grande escritor uruguaio Eduardo Galeano, que ele fala: para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Né? Que é um pouco isso que a gente precisa sempre, tá? Porque quem caminha tem esperança, e quem tem esperança sabe ter boa sociabilidade, sabe ter compaixão, que é se posicionar e saber o lugar do outro. E vocês estão da área da educação, que não há área mais nobre que a área da educação, né? Mãe de todas as outras áreas. Né? Não existe nenhuma área que não precise aprender Então a educação é a base de tudo. E a gente precisa ter esperança e precisa ter utopia, porque é a utopia que faz a gente ir para frente. Era um pouco isso que eu queria trazer, né? Não sei se foi muito provocativo demais ou não. Querem falar a gente tem lá uns minutinhos, né? Eu queria só falar uma coisa. Quando a gente trabalhava na escola de governo, nós fizemos um curso para os servidores públicos em São Paulo, várias áreas. E uma das visitas de campo que a gente fez foi no laboratório forense das ossadas de Perus, que foram ossadas, mais de 1000 ossadas que foram encontradas no cemitério de Perus, que era um cemitério clandestino, né, Chico? Perus, lá nos termais da cidade de São Paulo, tinha um cemitério clandestino em que eram enterrados indigentes e foram enterrados muitos presos políticos. Na época da ditadura. Então eles estavam, as diversas ossadas, então tinha a caixa, que as ossadas era só crânio, o outro era só membros inferiores, superiores. E uma coisa assim, né? São pessoas que desapareceram na época da ditadura. E aí os trabalhadores, as pessoas que estavam, os médicos forenses, os especialistas, os investigadores,
estavam tentando descobrir quem eram as pessoas que pertenciam àquelas ossadas. Eles tentavam formular aqueles corpos em cima das mesas, né, Xixi? Imagina como é que você vai saber que aquele crânio pertence àquele omoplata. Né? E às vezes as pessoas tinham que se inscrever para saber a pessoa que tinha sumido na época, porque na época eram mais de 1000 ossadas, então as pessoas que tinham, alguém na família tinha sumido, ia até lá e falava, olha, possivelmente, pode ser que seja porque sumiu e até hoje não apareceu. Eles começavam a fazer entrevistas com essas pessoas, então às vezes encontravam uma fratura na perna, né? Então essa investigação, uma coisa assim, maluca, com muitos e muitos anos de investigação, que conseguia, acho que teve 2 casos só, né, Xixi, que conseguiu identificar, muitos anos de pesquisa, porque é muito difícil identificar. Tiveram que vir gente de outros países para fazer. Sim, uma coisa muito elaborada. Eu acho que entre as diversas questões da ditadura, uma perversidade, né, entre as diversas perversidades, foi sumir com as pessoas sem dar minimamente direito ao luto. Né? Então, é uma perversidade isso, porque famílias doentes até hoje não sabem onde está a pessoa, como está a pessoa. E o mais grave disso tudo é saber que nós reproduzimos a ditadura pelo nosso comportamento. Nós temos muitas vezes a barbárie, que é silenciar o outro, que é utilizar os nossos micropoderes para poder, muitas vezes, violentar a outra pessoa. Então, muito disso, nem sempre, logicamente, mas muito desse comportamento também é resquícios da ditadura. O Brasil foi muito atrás, né? Ele regrediu muito na ditadura, nos diversos campos, na educação, na ciência. Então, uma das questões que a gente discutiu é a gente entender a ditadura para a gente não reproduzir isso, para a gente poder lutar contra ela e lutar a respeito da defesa da democracia, do Estado de Direito e da República. Porque ser professor não é saber isso. Elas não estão muito acostumadas com esse tipo de discussão, viu, Xixi? Elas não estão muito acostumadas a questão mais macro, né? Então, tem que entender o sistema brasileiro como um todo. Porque na sala de aula, se a gente não tiver uma... A gente acaba... se não entender, né? Essa cultura. E entender sobre a importância da democracia é essencial, porque o que a escola reproduz, né? De querer expulsar aluno, de colocar aluno de castigo, de colocar lá na ata, quero ver, aquelas coisas. E acho que isso é uma coisa importante, isso a gente, quando fala isso, obviamente não está falando de falta de limite. Limite é uma coisa boa, né? O limite nos permite estar aqui confortáveis falando, porque a sala tem paredes que limitam e a gente pode falar aqui sem a disciplina, né? Ninguém está negando a importância disso. Então, quando você está falando isso, eu estou entendendo que você não está falando, não precisa ter limite. Limite não é violência, né? Limite não é sinônimo de violência, como as pessoas imaginam. É engraçado como a gente vê na gestão, como as pessoas esperam esses comportamentos. Como algumas escolas esperam que as professoras tenham esses comportamentos tutoriais com as crianças, né? E quando você não tem, você não se encaixa. Né? É muito forte. Diretora mole. Eu cheguei muito recente na escola agora em setembro, é muito engraçado como as professoras esperavam um diretor, como esperavam uma atitude mais ditatorial mesmo, mais autoritária, né? Não estão acostumados com o diálogo. O silêncio nas reuniões pedagógicas é ensurdecedor, elas não falam, né? É muito presente esse comportamento de não ter esse debate, não ter esse diálogo, não ter, né, esse terrível, né? Você vai ter que bater nessa tecla muito, mas só não se esqueça que você no cargo, as pessoas sempre vão se relacionar com você como cargo. Quando você tem debate com a diretora, com o diretor, com o professor, aquela pessoa que está debatendo é até errado. Aquele é o excluído, entendeu? Balbúrdio. Isso. Tirando a hora. Tem que ir no meu horário, você fica falando demais. Não dá.
não foi em nenhum outro lugar, viu, gente? Que eu aprendi essas coisas. Não foi aqui na fundação. Não foi na USP. Eu não tive aula sobre essas questões, não. Foi na escola de governo. O professor Fábio Comparato com o Xixo. Muitas vezes. E aí a gente consegue estabelecer relações. E entender por que a escola é assim. Porque a escola é assim. Quando vocês forem diretoras, espero que vocês sejam democráticas, saibam. Porque uma das questões do Paulo Freire é ensinar exige ter consciência dos meus condicionantes, né? Então, saiba que vão esperar que vocês sejam ditadores. Vocês vão ter que mandar, vão querer que vocês mandem, né? E é muito interessante também porque a partir do momento que o diretor manda, as pessoas não precisam se responsabilizar, não é isso? Mas, Exatamente. né? Ah, não, ela mandou porque aí eu me responsabilizo. Isso é uma cultura muito Muito privilegiada.